Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Como eu prometi hoje pela manhã, vou gravar aqui essa videoaula com as questões ímpares do livro didático. É muito importante que vocês tirem um tempinho aí para ver essas questões, né? Não só para copiar o resultado, mas para refletir sobre elas, para aprender já com vista à prova global e também nas avaliações externas quando vocês forem fazer SPAES, Enem, tá certo? Vamos então às questões. O salário de Roberto em 2024 era R$ 2.000 mensais. Em 2025 ele passou a ganhar R$ 2.500 mensais. De quantos por cento foi o aumento? Então vamos aqui identificar aqui o que temos e o que queremos. O que temos aqui é a informação de que em 2024 o salário era 2.000. Em 2025, né, o salário passou a ser 2.500. Então queremos saber qual foi a porcentagem do aumento. Primeiro vamos determinar o aumento. Quanto é que foi o aumento aqui? Se o salário saiu de 2.000 e foi para 2.500, então a diferença é de R$ 500, tá certo? Então para saber aqui quanto foi o aumento, basta calcular a diferença entre o que era e o que passou a ser. Então 2.500 menos 2.000 dá 500. Mas a questão nos pede para calcular a porcentagem desse aumento. Então o que nós queremos saber é quanto representa esses R$ 500 em relação a 2.000, tá certo? O 2.000 aqui vai ser o nosso 100% e o 500 é o que nós queremos saber. Há várias maneiras de estabelecer essa porcentagem aqui nessa fração. A gente poderia usar a continha de dividir, simplificar e escrever com o denominador 100, mas eu vou optar aqui por igualar a fração x sobre 100, certo? Quando eu igualo a fração x sobre 100, o que eu estou relacionando aqui é o seguinte, eu estou dizendo que esses 2.000 aqui embaixo representam o meu 100% e que esses R$ 500 eu quero descobrir quanto é que ele vale, tá certo? Então, a gente pode até usar aqui a técnica de cancelamento de zeros. Eu posso cancelar zeros aqui tanto na linha como na coluna. Então, eu posso cancelar aqui esse zero aqui de cima, esses dois zeros aqui de cima, com esses dois zeros aqui de baixo. Eles estão na mesma fração. E posso também cancelar esse zero aqui, ou esse zero aqui do 20 com o zero aqui do 100, estão na mesma linha. Os zeros que a gente cancelou, eles não existem mais. Então, ficou 5 sobre 2 é igual a x sobre 10. Vamos aplicar agora meios pelos extremos. O 2 aqui, ele vai multiplicar o x, então 2 vezes x, 2x. E o 5, que está aqui em cima, vai multiplicar aqui o 10 que está embaixo. Então, 5 vezes 10, 50. Então, esse 2 que estava multiplicando passa dividindo, e 50 dividido por 2 dá 25. Portanto, o aumento aí foi de 25%. Tranquilo? Então tá aí a nossa primeira questão, né? A questão de número 3. Não coloquei aqui a questão 1 porque já foi corrigida em todas as salas. Preferi colocar as questões que não foram corrigidas, pelo menos em alguma das salas. Tá certo? Vamos para a questão de número 5. Uma questão aqui do Enem. E traz esse texto aqui inicial para a gente resolver a questão. Existe no mundo milhões de pessoas vivendo com o vírus da imunodeficiência humana, o HIV, causador da AIDS. De acordo com o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, o NAIDS, em 2023, cerca de 630 mil pessoas morreram por doença relacionada à AIDS. E desde a aparição da AIDS no início da década de 80 até 2023, cerca de 42,3 milhões de pessoas morreram por causa relacionadas a essa doença. Então vamos fazer um resumo do texto aqui. O que o texto nos traz de informação é o seguinte: em 2023, morreram cerca de 630 mil pessoas com AIDS, né? Morreram por conta da doença AIDS. E na década de 80, né, quando iniciou até 2023, foram cerca de 42,3 milhões de pessoas, certo? Então são as informações do texto, esses dois dados. Vamos então para a pergunta. Em relação ao total de mortes, né, o total de mortes que eu vou olhar 42,3 milhões,
relacionada à AIDS apresentada no texto, determine a porcentagem, a gente quer saber a porcentagem de pessoas que morreram em decorrência dessa doença apenas em 2023. Nós queremos relacionar a quantidade de pessoas que morreram em 2023 com a quantidade de pessoas que morreram no total. Então vamos estabelecer aqui a fração. O nosso 100% vai ser o total de pessoas. O nosso denominador aqui embaixo vai ser as 42,3 milhões de pessoas que morreram durante todo o período, né, da década de 80 até 2023. E o nosso numerador vai ser os 630 mil pessoas, né, que morreram em 2023. Então a gente tem essa fração aqui. Note, ó, que o 630 está em milhares, né, está em mil aqui, ó, e o 42,3 está em milhões. Então, para a gente fazer aqui as contas, vamos trocar esses valores, né, para colocar em números reais, né? Então, vou trocar a expressão 1000 multiplicando esse valor por 1000, ou seja, trocando ele por zero, né? 1000 é um número, são 3 zeros, né? Então, se eu multiplicar 630 por 1000, eu vou encontrar o valor escrito sem a expressão 1000. Do mesmo jeito aqui em milhões, ó, 1 milhão é o 1 acompanhado de 6 zeros. Então, essa vírgula aqui embaixo, ela vai correr 6 casas decimais. Tranquilo? Vamos resolver então. 630 vezes 1000 implica você acrescentar aqui aos 630 mais 3 zeros. Vou escrever assim, ó. Colocar aqui os zeros acrescentados na cor preta, para você entender que eu estou trocando aqui a palavra 1000 pelo número escrito na forma numérica, né? Como número real. E aqui, ó, essa vírgula ela vai correr 6 casas decimais. Como ela vai pular o 3, então resta correr mais 5 casas decimais. Então vai ficar assim, ó. Ela pulou aqui o 3, vou completar com mais 5 zeros, já que ela teria que correr 6 casas decimais. Tranquilo? E agora a gente pode cancelar aqui os zeros para facilitar. Ó. Tem quantos zeros aqui em cima? 1, 2, 3, 4. Eu vou cancelar esses 4 zeros com 4 zeros aqui embaixo. 1, 2, 3, 4. Ficou 63 em cima, ficou 4.230 embaixo. Então a gente vai dividir 63 por 4.230. Fazendo a continha, nós vamos obter aqui 0,0148. Vamos fazer aqui um arredondamento. Vamos escrever apenas com 3 casas decimais. Note que esse último valor aqui, ó, ele é maior que 5. Então, eu posso escrever com 3 casas, aumentando aqui uma unidade no último valor que eu vou escrever. Então, vai ficar 0,015. Escrevendo isso com o símbolo de porcentagem, lembre-se que a vírgula aqui está em decimal, ela vai correr 2 casas para a direita. Então, ela vai ficar aqui, a vírgula, entre o 1 e o 5. Então, isso é a mesma coisa de 1,5%, certo? Então, a porcentagem que representa a quantidade de pessoas que morreram em 2023 em relação a todas as pessoas que morreram durante o período é de 1,5%. Ok? Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, volta ao vídeo e assiste novamente. Vamos para mais uma questão de número 7. A caderneta de poupança é a mais tradicional aplicação financeira dos brasileiros. A partir de 2012, a remuneração da poupança passou a depender da data da aplicação. Para os depósitos feitos até 3 de maio de 2012, vamos notar aqui essa data, a remuneração é de 0,3% ao mês, mais a taxa referencial, que é a TR. Entretanto, para depósito feito a partir de 4 de maio de 2012, sempre que a taxa Selic estiver igual ou menor que 8,5% ao ano, o rendimento mensal da poupança será de 70% da taxa Selic mensal, que obtemos a dividir o valor da taxa Selic por 12, mais a TR mensal, certo? Se a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança continuará a ser 0,5% ao mês, mais a TR mensal. Não se desespere, é bem simples aqui o texto. A gente tem 2 casos apenas.
O primeiro caso é para valores antes de 3 de maio de 2012, que é 0,5 mais a TR. Depois disso, se a taxa for maior que 8,5, a taxa Selic, se ela for igual ou menor, então é 70% da taxa Selic mais a TR. Se não for, é igual ao anterior. Esse caso aqui, ó, se for maior que 8,5, continua sendo do jeito que era antes, 0,5% ao mês. Ok? Fixou essas duas possibilidades. Você vai acrescentar aqui a TR ou 0,5 ou 70% da taxa Selic. Vai acrescentar 0,5 se for antes de 3 de maio de 2012. Se for depois, você tem que observar se é menor do que 8,5. Aí é 70% da taxa Selic. Vamos à questão. Letra A. Se a taxa Selic for de 10% ao ano, qual será a porcentagem de rendimento da poupança por mês a ser adicionada com a TR mensal para um depósito feito em janeiro de 2009? Veja que a porcentagem de rendimento que eu quero aqui, o depósito ele foi feito em 2009. 2009 é anterior a 2012. Então, nesse caso aqui, não importa quanto seja a taxa Selic, nossa resposta vai ser 0,5%. Então, o rendimento da poupança, o valor que você tem lá, se você depositou antes desse período, né, antes de 2012, é sempre 0,5%, né, do valor que você tem lá. Tranquilo? Letra B. Se a taxa Selic for 8% ao ano, qual será a porcentagem de rendimento da poupança por mês a ser adicionada com a TR para um depósito feito em janeiro de 2019? Então aqui, ó, janeiro de 2019 já é depois de 2012, né? Então, aqui a gente vai observar a taxa Selic. A taxa Selic é menor do que 8%. Então, pelo texto que nós lemos, é 70% de 8% mensal, né? De 8% da taxa. A taxa Selic aqui é 8%, ok? Ó, tá aqui, ó. Só que 8% ao ano, dividido por 12, você tem a taxa Selic ao mês. E o valor que vai render na sua poupança é 70% desse valor. Tranquilo? Então, o dia aqui representa a multiplicação. Então, você tem aqui uma multiplicação e uma divisão. Como multiplicar ou dividir é indiferente, né, na matemática, você pode fazer em qualquer ordem. Então, eu vou fazer assim, ó. Esse 70% eu vou escrever como 0,70. O dia é vezes, o 8% eu vou escrever como 0,08, dividido por 12. Tranquilo? Quanto é 7 vezes 8? É 56. Nota que tem 3 casas decimais. 1, 2, 3. Porque esse zero aqui depois da vírgula não tem valor. Então, isso dá 0,056, certo? O 0,7 vezes 0,08. Dividido por 12. Você pega nesse número dividindo por 12, na sua calculadora, aí você vai encontrar 0,46666. Ele vai encher a tela da sua calculadora com 6. E o último valor provavelmente vai arredondar com 7. Vamos reduzir esse número. Vamos escrever só até a quarta casa decimais, até aqui, ó. Como depois desse 6 o número é maior que 5, então isso é o mesmo que 0,0047. Vamos converter para porcentagem, né? Para escrever o símbolo de porcentagem. A vírgula vai correr 2 casas para a direita, então ela vai ficar aqui, ó, entre esse 0 e o 47. Então isso aqui é o mesmo que 0,47%, ou seja, menos de 0,5%, um valor muito pequeno, certo? Para quem depositou antes, aqui antes de 2012 é melhor, é 0,5%, aqui é menos de 0,5%, ok? C. O que você faria se tivesse dinheiro aplicado na poupança e a taxa Selic estivesse, cortou aqui, mas estivesse abaixo, né, quer dizer, de 8,5%, ou seja, se fosse mais ou menos essa taxa aqui, uma taxa muito baixa. Bom, a resposta é pessoal, mas é esperado que você conclua que seria melhor fazer outro tipo de investimento, né? Já que a poupança seria um valor muito reduzido, ok? Espero que você tenha entendido, gostado e aprendido. Eu vou gravar os próximos vídeos, né? Num outro vídeo, para não deixar o vídeo muito longo. Um abraço a todos, até a nossa próxima aula.